Beleza, vamos resolver um problema aí da Olimpíada Internacional de Matemática do ano de 1962, aliás, e é o segundo problema da prova. Então, trata-se de uma desigualdade com radicandos, mais especificamente sobre uma diferença de radicandos, e a gente precisa determinar aí os intervalos a que o x pertence. Então, vamos lá. Aqui temos aí a nossa desigualdade, e o que eu vou fazer é simplesmente passar ou somar dos dois lados dessa desigualdade a raiz quadrada de 1 mais x, para depois elevar ambos os lados dessa desigualdade ao quadrado. E com isso, você elimina no lado esquerdo dessa desigualdade a raiz quadrada, e você fica com 3 menos x. E do lado direito da desigualdade, você vai precisar fazer o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E com isso você vai obter 1/4 mais a raiz quadrada de 1 mais x, mais o quadrado da raiz quadrada de 1 mais x, que é 1 mais x. E o interessante dessa metodologia, eu diria, é o meio né, ser somado ao raiz quadrada de 1 mais x. Porque quando você vai elevar ao quadrado, o duas vezes o primeiro pelo segundo vai ser cancelado, né? Facilita um pouco a vida. Certo, agora a gente vai precisar partir dessa última desigualdade e fazer um rearranjo aí dos termos, né? A primeira coisa que eu posso considerar e sugerir seria você subtrair o 3 menos 1, né? Joga o 1 que está do lado direito da desigualdade para o lado esquerdo, e aí você vai ficar com 3 menos 1. E isso, ah, subtraído disso, no caso 2, subtrai 1/4, e aí você vai ficar com 7/4. E depois é só passar o x do lado direito da desigualdade para o lado esquerdo. E você mantém o raiz quadrada de 1 mais x. Isso tudo, essencialmente, é isolar o termo que tem raiz quadrada. Porque trabalhar com um termo de raiz quadrada não isolado é muito mais chato. Então, na maioria dos casos, é melhor você isolar o termo da raiz quadrada e trabalhar a partir daí. Então, vamos fazer isso. 7/4 menos 2x maior que raiz quadrada de 1 mais x. Você faz a mesma coisa, eleva ao quadrado e vai ser aquela mesma história. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o outro lado você vai retirar aí o símbolo da raiz quadrada. Esse é o objetivo de você isolar o termo com raiz quadrada, no caso, né? E, mais uma vez, você vai precisar fazer aí o rearranjo dos termos. Isso é uma coisa bem mais simples, porque agora você vai ter o 49 sobre 16 menos 1 e o menos 7 menos x. E aí você fica com isso aqui. Agora, a gente caiu num problema trivial, né, de ser resolvido, quer dizer, você está olhando por uma parábola e quer descobrir quais os intervalos de x em que essa função de parábola vai ser maior que zero. E aí, para isso, você vai precisar encontrar as raízes dessa função, e você poderia usar o Bhaskara, né, sem problemas. Justamente para você definir em que pontos essa parábola toca o eixo x. Então, partindo dessa última equação de segundo grau, né, a gente chega nisso aqui. Quer dizer, você decompondo esse polinômio, ou essa função quadrática, em função das suas raízes, você chega nisso aqui. Da onde que eu tirei esse 8 mais ou menos raiz de 31 sobre 8? Basta você aplicar Bhaskara, né? A gente sabe que você pode escrever um polinômio em função de suas raízes, sejam elas complexas ou não. No caso aqui, duas raízes reais, até porque a gente está resolvendo os reais, né? E agora, você precisa delimitar o intervalo, ou melhor dizendo, os intervalos, a que o x pertence, né? Então, você está olhando para uma parábola, a raiz mais positiva fica à direita e a raiz mais negativa fica à esquerda. Você quer que essa parábola seja positiva, então
a imagem dessa parábola seja positiva, então você vai ter que dizer que x é maior que o 8 mais raiz de 31 sobre 8, ou você vai ter que dizer que x é menor do que 8 menos raiz de 31 sobre 8. Isso aqui é desigualdade básica, não, ou pelo menos não deveria haver nenhum problema nesse caso, né? Então, isso aqui é bem trivial, certo? Só que agora você deve estar imaginando, tá, mas, pô, um problema da Olimpíada Internacional de Matemática não pode ser tão simples assim. E de fato ele não é. Agora vem a outra parte, né? A parte aí de condição de existência. Quer dizer, o nosso problema inicial era esse aqui. Você tem uma diferença aí de raízes quadradas e uma desigualdade, né? Bom, o 3 menos x, ele deve ser maior ou igual a zero, da mesma forma que o 1 mais x, né? Porque eles são radicandos. E você não tira a raiz quadrada de uma coisa que não seja maior ou igual a zero. Então, a condição de existência desse problema, a princípio, é essa aqui. Então, você tem que satisfazer tanto a primeira desigualdade, que é o 3 menos x maior ou igual a zero, e né, essa variável lógica, eu diria, o e é muito importante. Simultaneamente, você deve satisfazer 1 mais x maior ou igual a zero. E coadunando essas duas desigualdades, você chega nisso aqui. É bem fácil, né? Que x vai ser menor ou igual a 3 e x vai ser maior ou igual a menos 1. Certo? Daí, a gente tem mais essa condição, né? Mais esse intervalo, se você preferir. Então, junto a esse intervalo de que o x está entre menos 1 e 3, e esses dois intervalos, a gente precisa extrair o que há de interseção nesses conjuntos, digamos assim, né? E é por isso mesmo que eu coloco primeiro x maior que 8 mais raiz de 31 sobre 8, ou x menor que 8 menos raiz de 31 sobre 8, e essa condição aí de existência do exercício, né? Quer dizer, se o x não respeitar a segunda condição, o segundo intervalo, de menos 1 até 3, não tem, a sua resposta vai estar errada, né? Se você colocar um valor de x ou intervalos de x que não pertençam a esse da condição de existência do problema, então você vai levar um errado, né? Agora você só precisa coadunar esses dois conjuntos aí, esses dois intervalos. E, bom, como que você faz isso, né? 8 mais raiz de 31 sobre 8. Será que isso é... O que que é isso, né? Vamos estimar esse valor. 8 mais raiz de 31 sobre 8. Isso vai dar mais ou menos um... isso vai dar mais ou menos 1,75, vai, você poderia dizer. Ou seja, o x está sendo maior do que um valor de aproximadamente 1,75, você poderia dizer. Então, fica claro que ele é menor do que 3. É uma constatação meio óbvia, mas é importante você fazer. O melhor jeito de você fazer isso, né, coadunar esses intervalos, é fazendo um varal, né, e fazendo a interseção aí desses dois conjuntos. Mas a gente não precisa disso. Essencialmente, você só precisa ter em mente os valores aí, ainda que de forma estimada. O segundo caso ali, do x menor que 8 menos raiz de 31 sobre 8, vai ser um número próximo aí de 0,25, né? Quer dizer, 8 dividido por 8 dá 1, e menos raiz de 31 sobre 8 dá aproximadamente 0,75, né? Vai dar um número um pouco menor que isso, mas você pode estimar como 3 quartos no caso, né? Porque eu estou extraindo aí a raiz de 31 aproximando para a raiz de 36. Raiz de 36 é 6, 6 dividido por 8 vai dar 3 quartos, né? Só que vai dar um número menor que esse, no caso, né? Porque a raiz de 31 é menor que 36, obviamente. Mas para efeitos de estimativa isso não tem nenhum problema. O que é importante aqui é que os dois valores são positivos, né? Tanto x sendo maior que 8 mais raiz de 31 sobre 8 vai ser um número positivo, quanto o segundo caso ali, menos raiz de 31. E aí, se você prestar bastante atenção nesses valores, você vai chegar nesse caso, né? Nessa possibilidade de que x é menor ou igual a 3, mas ele é maior que 8 mais raiz de 31 sobre 8. Você só precisa analisar a interseção desses intervalos e você vai chegando a essas duas conclusões, né? A outra conclusão é 8 menos raiz de 31 sobre 8 é um número próximo de 0,25.
Então, o outro intervalo a que x pertence vai ser -1 até esse número próximo de 0,25, né. E de fato, ele precisa ser maior ou igual a -1 e menor que esse número próximo de 0,25. Pode ter ficado um pouco confuso, mas essencialmente você só precisa fazer uma interseção. Você precisa juntar intervalos possíveis que reúnem essa interseção, que obedeçam a esses dois conjuntos aí, esses dois grandes intervalos, né? E esses dois que eu acabo de listar aqui, eles satisfazem os dois conjuntos anteriormente mostrados simultaneamente. E aí, só para fechar, você poderia dizer que o conjunto solução é um x que pertence a isso aqui, né? É uma notação um pouco diferente, mas essencialmente os parênteses, eles indicam que o conjunto é aberto, é um limite aberto, e esse colchete, ou melhor, eu sempre confundo colchete e chave, mas esse bracket, né, aí não tem confusão, ele indica um limite fechado. Então ele vai até o 3, incluindo, né, o 3. E ali, quando você vê um parêntese, significa que você não inclui o número que está precedendo ou, enfim, vindo posteriormente ao parênteses. Quer dizer que ele não está incluso, né? Então esse é o conjunto de solução. É um problema interessante, não é tão difícil, ainda mais considerando aí o nível dessa prova de Olimpíada Internacional, a IMO, né? Mas é um problema interessante para você relembrar de conceitos aí importantes, o passo a passo de como resolver uma inequação com radicais. E, bom, acho que não tem mais nada para acrescentar. Caso você tenha alguma dúvida em relação a essa parte aqui da interseção entre os intervalos, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível. Mas é uma matemática básica querendo ou não, né? Se você não sabe disso, é uma coisa que você deve correr atrás, porque é uma matemática muito básica, né? Então, não havendo mais nada a acrescentar aqui, eu fecho o vídeo e até uma próxima.